Os grandes problemas da sociedade hoje em dia está relacionado com a falta de consciência sobre a moral coletiva. E de certo modo, eu acredito que seja uma das grandes razões para a questão de problema com saúde mental hoje em dia. Estou eu aqui com meu cafezinho e com um tema aleatório que eu encontrei no Twitter, né, na internet aleatória, para comentar, porque eu fiquei pensando muito sobre, eu até comentei sobre isso no próprio tweet. Mas enfim, basicamente a história é a seguinte: tem uma menina que eu acredito que por conta de influências de mudanças hormonais e tal, ela comete atos de amor próprio com muita frequência, ao ponto de chegar até a cometer atos de amor próprio no banheiro da escola. O que, assim, daqui a pouco eu falo que é meio problemático, mas, assim, enfim. Ela encontra um menino na escola e cria um amor platônico por ele. E aí as amigas dela incentivam ela a entrar em contato, se declarar pra ele. Eu vou botar o print aqui daqui a pouco, mas enfim. E ela comenta, né, tipo, que ela chamou ele num cantinho. Ela se declara pra ele que essa declaração não é recíproca. Só que, num ato desesperado, penso eu de novo que por conta de influências hormonais, ela oferece cometer atos de amor próprio, ou talvez de amor alheio, com ele, né, naquele lugar no cantinho. E aí, no final das contas, ele gosta e fala que vai contatar ela de novo. O final desse comentário, no final desse tweet, mostra que ele realmente entrou em contato com ela, perguntando o que ela tinha pra fazer numa quinta-feira à noite. E ela falou que ela tá tentada aí, mas que ela tá pensando, tá receosa, por conta de que ela teme que isso vá afetar a questão da reputação dela, de certo modo. Pelo menos eu interpretei assim. Porque ela fala que ela sente que ela tá se sentindo uma prostituta. E tipo assim, de onde vem esse sentimento da moral coletiva? E aí, eu acho que convém um pouco falar o que significa pra mim, nesse vídeo pelo menos, o que significaria essa moral coletiva que eu vou falar. Porque eu acho que talvez pode diferir em uma coisa ou outra, pode ser mais superficial do que o conceito da academia. Mas, no geral, assim, é aquele conceito de que, por exemplo, é um comportamento que é dito, uma regra social imposta pela sociedade, e que se você não cumpre ela, ou se você descumpre ela, no caso, você é sancionado de forma moral, você é sancionado socialmente. Por exemplo, você xingar sua mãe no meio de uma festa. Vai ter gente que vai te olhar esquisito. Esse olhar esquisito é essa forma de sanção que eu tô falando. Então, tipo assim, é meio nesse sentido, sabe? E aí, o porquê que eu digo que essa questão da moral coletiva? Eu trato isso como questão de moral coletiva. É o seguinte. é, Quando ela fala que estou me sentindo uma PUTA barata. Venhamos, convenhamos que você ser chamado de PUTA ou PUTO não é um elogio, assim, em contextos razoáveis do ser humano médio comum, num contexto, assim, habitual, né? Num contexto, assim, quatro paredes, alguns gostam, né? Muitos consideram um elogio. Mas num contexto cotidiano, você no trabalho, você não vai querer ser chamado de PUTA, né? Você não vai querer ser chamado de PUTA, você não vai querer ser chamado de PUTO, prostituto. Tampouco prostituto barato, né? Que é o caso aqui. E aí eu paro pra pensar assim, ela, de certo modo, tá ficando relutante de responder o menino, porque, de certo modo, isso quer dizer que ela vai se sentir culpada, de certo modo. Que ela vai se sentir essa prostituta barata. E aí eu te pergunto, se você considera isso não um elogio, uma ofensa talvez, de onde vem essa conotação? De onde vem essa ideia de que ser prostituta barata é algo ruim? E aí que tá que entra a questão da moral coletiva. A questão do que as pessoas comumente tendem a rejeitar socialmente. A questão de você não. A questão de você se afastar quando você vê, por exemplo, uma. Não sei explicar, mas é nesse sentido, sabe? Porque, por exemplo, existem aspectos positivos e negativos refletidos em toda a sociedade. Por isso que eu falo que não é só, na minha percepção, um problema de saúde mental. Porque, por exemplo, é, ela cometer atos de amor próprio no banheiro da escola é problemático, porque afeta a liberdade de outras pessoas. Mas aí que entra também o conflito de que
ela cometer isso com o menino, ele tendo chamado ela, presume-se que eles vão pra um lugar privado. Mas porque ainda assim ela se sente mal, de certo modo. Isso assumindo, por isso eu digo também que eu não me excuso dessa afirmação de que eu também não tenho consciência total dessa moral coletiva. Porque pra mim também, de certo modo, inconscientemente, ser chamado de prostituta é uma coisa ruim. Tipo assim, na minha lógica, sub essa ótica lógica, não tem problema nenhum. É uma profissão como qualquer outra, não matando ninguém, não fazendo mal pra ninguém. Que mal tem, né? É aquela questão que eu acho que a minha moral é um pouco relativa. Mas assim, no geral, o meu inconsciente tende a achar que se alguém me chama de prostituto, eu não vou achar isso muito legal. Num contexto fora de parâmetros razoáveis, vamos dizer assim. Então, ela se sentir, ela se colocar essa dúvida, comentando que ela se sentia uma prostituta barata, mas que ela fica tentada aí, isso quer dizer que ela não vai por conta de que, a menos pelo que eu interpretei, que ela não vai porque ela vai sentir mal, mas que ela quer ir. E aí que tá o problema. Porque a gente de fato não tem liberdade sobre o que a gente faz. A gente não tem liberdade sobre o que a gente quer fazer. Por quê? Sobretudo, aliás, sobre o que a gente quer fazer sim, mas sobre o que a gente faz não. Porque ela quer ir encontrar com esse menino, mas por conta dessa autossanção, dessa autopunição dela de se sentir moralmente ruim, ela vai acabar não indo em algum momento. E eu acho que por isso que ela acabou colocando o Oi Sigilo, por favor, nesse tom de pedir ajuda, de pedir algum tipo de comentário que tente validar ou desvalidar, confirmar o que ela estava pensando a respeito de ser uma prostituta barata ou não. Mas enfim, o ponto que eu tô querendo abordar é justamente de que quando você considera que ela tem essa questão da moral, não só ela, mas a sociedade inteira tem um contexto comum. Se eu pergunto pra você, igual eu perguntei, se você ser chamado de prostituto num contexto normal de trabalho, por exemplo, pode soar ofensivo, é porque tanto pra mim quanto pra você, quanto de certo modo pra qualquer um, qualquer brasileiro médio pelo menos, vai ser considerado a mesma coisa, a mesma percepção. Então isso é o que eu tô chamando de moral coletiva. E aí que eu falo que é um problema da sociedade, porque ela reflete também em questão de norma, em questão de lei. Porque, por exemplo, essa questão, ela cometer atos de amor próprio no banheiro, não é muito, sim, correto. Ou de outro modo também, nessa mesma temática, mas em outro assunto, é a questão da exploração do trabalho, a questão da exploração de corpos alheios, com o objetivo de oferir lucro, a questão que o povo fala comumente de cafetinagem, cafetina, cafetão, é a mesma coisa. É fruto dessa questão da sanção moral. Essa sanção de que fala assim, como você vai lucrar com o corpo do outro, sabe? E tipo assim, ao passo que, de certo modo, quando você tá em uma obra e um pedreiro cede a força dele, a mão de obra dele, braçal, para compor e criar uma construção, um edifício, ele tá, de certo modo, também sendo explorado com o corpo. Mas já tem uma outra conotação. Por quê? No caso da moral coletiva, o sexo, no geral, tende a ser um tabu. Então, nesse sentido, assim, com tudo já encaminhando pro final, o que é tabu, de certo modo, dentro dessa sanção moral, dentro dessa moral coletiva, acaba virando, na verdade, uma limitação da própria liberdade. Ela não machucando ninguém, não roubando ninguém, não matando ninguém, não ferindo nenhum direito humano, não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Só que o fato, por exemplo, de estar as múltiplas camadas, a questão da interseccionalidade, ela ser uma mulher, ela ceder aos desejos dela, já é suficiente para ser sancionada moralmente. E isso, assim, o nosso aspecto lógico pode entender, não tem problema nenhum. Mas a gente vai ficar assim, com certeza alguém vai olhar torto para esse relato. E é esse o problema, essa questão, o olhar torto para esse relato esboça claramente, pelo menos para mim, essa questão, essa manifestação dessa moral coletiva que as pessoas não têm consciência. Ela se sente mal por fazer algo que ela quer.
Ela se sente mal pra fazer algo que ela quer e mais, que não vai cometer maldade com outrem nenhum. Então, assim, por que que ela só não vai lá e faz o que ela quer fazer? Por que ela só não vai lá e comete o ato de amor alheio com ele? O que impede ela de cometer esse ato de amor alheio? Senão a moral. Então, assim, é, eu só acho muito esquisito. E, no geral, assim, eu achei uma temática interessante de ser abordada. Estou terminando aqui o áudio. Quero que você comente o que você acha. Enfim, eu não tenho mais nada pra comentar. Mas é a minha percepção, assim. Quando eu falo que a minha moral é relativa, é justamente por conta disso. Que pra mim não vai fazer diferença. Se ela não fizer nada contra a lei, é a questão da legalidade estrita, a legalidade não restrita, entendeu? A questão de que ela pode fazer o que ela quiser desde que não esteja na lei. Se não tá na lei que ela não. Se estivesse na lei que ela não pode encontrar com o menino porque ela vai ser considerada uma prostituta, e isso sim tem caráter de sanção penal, aí sim poderia ter um problema. Mas como não tem nada disso, a única coisa que impede ela, pelo menos ao meu ver, é essa questão da moral coletiva. Então, assim, eu acho que nesse caso ela mais teria que ir mesmo. Só que ela vai acabar não indo, possivelmente, pelo menos até não, pelo menos até ver algum comentário favorável a essa vontade dela. Justamente por isso, por essa sanção que ela tem. Mas enfim, era só isso que eu queria comentar.